Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Hoje, dia 3 de dezembro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Caminho da Luz. Nós estamos estudando as grandes religiões e hoje nós vamos estudar o Cristo inconfundível. Vamos envolver a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de abertura. Jesus amigo, te agradecemos a nova oportunidade, o espaço, a amizade, o clima, o ambiente, todas as condições favoráveis para o estudo, para o aprendizado. Que saibamos valorizar, aproveitar e vivenciar todo o aprendizado colhido nesses dias. Que fique dentro de nós como um bálsamo, uma memória a se recuperar nos momentos difíceis, que saibamos ser humildes e conformados com a tua diretriz para nossas vidas. Obrigado, ajuda-nos a entender e te perceber em cada momento, porque tu sempre está conosco. Vamos então. Meus amigos, quando se fala o texto é o Cristo inconfundível. Quando se fala em Jesus, nós não temos ainda o respeito necessário e o conhecimento de que nós não o conhecemos em sua profundidade. Então a gente fala, às vezes a gente percebe, eu me recordo uma vez participando de uma reunião, e o cidadão ia falar de Allan Kardec, ele chamava Kardecinho. Não, porque o Kardecinho. Então a gente percebe assim, termos pejorativos e a falta de respeito com espíritos tão evoluídos. Então imagina quando se fala em Jesus. Então, para eu avaliar o sentimento da Carla, eu tenho que conhecer a Carla e estar mais ou menos no nível de entender o sentimento da Carla. Quem de nós está no nível de entender o sentimento de Jesus? Então nós temos uma tendência muito grande de projetar no outro as nossas encrencas. Então eu vou ler Jesus, eu digo, Jesus sentiu medo. Jesus se apaixonou por Madalena. Jesus se arrependeu. Não cabe. Então eu acho que está na hora de nós entendermos e dizer assim, olha, eu não sei o que ele sentiu. Porque não está dentro da minha capacidade. Como é que eu posso dizer Jesus pensou isso, Jesus sentiu isso? Então qualquer humano que se arbore a dizer Jesus sentiu isso, Jesus pensou isso mostra a ignorância dessa pessoa em relação ao Cristo. Porque a partir do momento que nós verdadeiramente começarmos a conhecer um pouco, a primeira ficha que vai cair é: eu não tenho como deduzir o que ele sentiu ou o que ele pensou. Porque ele está em um nível que eu não consigo nem conceber ainda. Então, quando nós paramos para pensar no Antigo Testamento, que ele vai falar, e Deus disse, em relação à formação do planeta, ele estava falando do Cristo. Porque é o Cristo que construiu. Por isso a explicação de João Evangelista, no seu Evangelho, ele dizer, e o Verbo se fez carne. Então, o Verbo, ele está se reportando a Gênese. E disse Deus, faça-se a luz. E disse Deus, separa-se o céu do firmamento, o firmamento das terras. E disse Deus. Então isso era o Verbo. E João Evangelista fala, o Verbo se fez carne. Então o Antigo Testamento, quando ele fala em Deus, ele está falando do Criador, do co-criador em plano maior, que é o nosso Senhor Jesus. Que é o nosso Senhor. E que nós não temos absolutamente nenhuma ideia assim da grandiosidade dele. Então eu não me sentiria nem assim à vontade de dizer Jesus, nosso Senhor Jesus.
Porque para eu falar com meu pai e com a minha mãe, que são terráqueos, eu digo senhor, senhora, por que com Jesus eu falo como se estivesse falando, como diz minha mãe, com teu parecer? Eu acho que é falta, além da falta de respeito, é a falta de consciência com quem que eu estou falando. Para você falar com o juiz é excelência, não é isso? Meritíssimo. Com o senhor presidente, é um terráqueo. É a mesma coisa fazer reverência a Nero e não reverenciar o nosso Senhor Jesus. Então acho que a primeira consciência é entender a forma de eu me dirigir para ele com respeito. Eu não estou falando com parecer. E a consciência de que ele é o co-criador. Que quando esse planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás, estava sendo formado, ainda era uma poeira dentro desse universo, informação, era ele que estava atuando. Ele já era um Cristo. Então ele tem muito a nos ensinar. Ele tem muito a nos ensinar. E ele é o governador desse planeta. Respeitado, inclusive, em outros sistemas. Então, chegará um momento que a nossa ficha vai cair e nós vamos entender, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixaremos de pedir e passaremos a agradecer e a louvar. E dizer, seja feita a vossa vontade. Mesmo nós espíritas, com todo esse cabedal de informação, a gente não para pensar quem é esse Cristo, qual o papel dele, o respeito realmente por ele. Vamos lá com a Emmanuel? O Cristo inconfundível. Mas Jesus assinala a sua passagem pela terra com um selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Jesus assinala, marca, assina a sua passagem com um selo constante, não sei se é a marca constante da caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura, aonde ele nasceu, e o Calvário, aonde o corpo foi morto, são lições maravilhosas. Pensa, praticamente todos os enviados casaram, tiveram filhos, separaram, isso, aquilo, outro. Alguns foram príncipes, outros reis, outros tiveram palácios. E o maior de todo, que ele enviou vários. Buda era príncipe, Krishna era príncipe, Lao Tse, Maomé, Confúcio. Então nós vamos pensar, esse povo se tornaram... E o Cristo, que é o Cristo? Não. Ele já nasceu dando exemplo de quê? Humildade, manjedoura. Não tinha um berço. Mostrando que ser grande não é ter coisas, é ser. Diz assim, gente, não busquem coisas transitórias. Isso tem que nos servir. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se manter. Gente, o alimento que tem na terra, tudo que tem na terra não era para ninguém passar fome. Não tem porquê. Não era para ninguém passar fome, não era para ninguém, todo mundo teria casa. A riqueza que Deus colocou nessa nossa terra é para todo mundo. Por isso que ele diz, ajuda o teu semelhante com a riqueza da iniquidade. Lá no Novo Testamento, né? Por que iniquidade? Porque quando é um excesso,
já é o acúmulo. E o acúmulo quase sempre foi resultado da exploração de muitos. Quando você vê alguém que acabou se acumulando fortunas, acumulou aqui sacrifício. Ah, eu trabalhei, sim, mas você não trabalhou só. Quantos você pagou o mínimo do mínimo do mínimo para que você pudesse acumular tanto? Então a nossa ideia medíocre e infantil é de acumular. E a gente ainda justifica, não, é para minha família. Será que é para a tua família mesmo? Ou isso é a teu benefício? Você justifica que trabalha pela sua família. Então, em verdade, nós precisamos de uma casa, nós precisamos nos alimentar. Casa para se cobrir do frio, da chuva, do sol. E precisamos de alimentos. Se tivéssemos transporte coletivo decente, nem de carro precisaríamos. Então, em verdade, se o planeta Terra é o inferno, se há tantos assaltantes, tanto ladrão, tanto isso quanto aquilo, é por conta da desigualdade. Se todos tivessem, de repente, um menino que cresceu lá na favela tal, ele olha para a televisão, é um tênis, é isso, é outro no carrão, é isso, não sei o quê, ele, poxa, eu também quero. E dependendo da estrutura dele, ele pode, e ainda se revolta. Por que ele tem e eu não tenho? Então a gente observa que toda essa desigualdade, todo esse movimento de egoísmo, todo esse movimento da gente querer acumular, transformou o inferno que está. Mas o que tem dentro do planeta alimenta todo mundo. E ainda sobra. Somos nós que transformamos isso no inferno. Agora, se nós tivéssemos ouvido o nosso Senhor Jesus, isso aqui estaria já um paraíso. Então a chegada dele já é um exemplo de humildade. Uma manjedoura, nem vi filho de rei nem de rainha. Passou a adolescência inteira e a fase adulta trabalhando com o pai na carpintaria. O pai desencarnou e ele continuou o serviço e era conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Era a profissão dele, ao qual ele atuava e trabalhava. Apesar de toda a sua intelectualidade e da mãe perceber a sua intelectualidade, a mãe inclusive queria colocar ele para estudar dentro do Sinédrio e ele mesmo não quis. Isso está lá no Boa Nova. Ele aguarda a mãe voltar. Quando a mãe volta, a mãe já tinha falado com um doutor fulano de tal, que era para pegar o filho dela para estudar. E quando ela chegou, o menino Jesus já estava na porta aguardando. Com aquele olhar, eu sei o que você foi fazer. E ela já ficou toda sem jeito. Ele disse, mãe, o que tu queres de mim? Mulher, o que tu queres? Tu sabes porque eu vim. Eu vim para fazer a vontade do meu pai. E aí ele vai para a carpintaria em silêncio e pede ao pai para ensinar. E a partir daquele momento, 12 anos de idade, ele começa a trabalhar na carpintaria no silêncio. Mostrando mais uma vez que não é o título e nem o cargo que tu ocupa, porque isso não conta. Mas a gente valoriza muito isso. Mesmo eu na condição de mãe e de pai, eu preparo os meus filhos para ter títulos. Dificilmente moralizando eles. A gente percebe até a pessoa faz segunda, terça, quarta, quinta e sexta para a escola, fica lá 5, 6 horas e ainda tem um reforço à tarde. Quando uma vez vai ao centro religioso? Quando vai? Se é espírita, vai para a evangelização. Se é católico, vai uma vez à igreja e acabou. O que eu ensino para o meu filho aí? Né? Não tem o hábito de fazer a prece em casa, de colocar o menino para dormir, fazer a oração, não tem o hábito de fazer o evangelho. Fica difícil.
novas máquinas. Então, a manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas. A manjedoura, a simplicidade e a humildade. O Calvário, que é a cruz, é o sacrifício. Que é um outro ponto que nós temos maior dificuldade de entender. Quando nós estamos aqui na terra, nós queremos ser servidos, mas não queremos servir. Às vezes nós não fazemos o sacrifício nem de lavar o prato que comemos, nem lavar a privada que fazemos, número 1 e número 2. Sacrifícios básicos, né, para alguns sacrifícios. Mas por isso é que Jesus, quando estava no momento da Páscoa, fazendo ali a ceia, junto com os seus discípulos, comemorando a Páscoa, e os discípulos, ele conversando com João Evangelista, os discípulos começaram a discutir quem entre eles era o maior. Isso dentro do centro espírita também acontece. Eu sou o melhor palestrante, eu sou o melhor dirigente, eu sou o melhor isso. Se eu não tiver, eu sou o maior de todos aqui. Se eu não estiver aqui, a coisa não anda. Então a gente observa que isso está muito entranhado. E eles começaram a discutir. Quando Jesus olhou, que percebeu o que eles estavam fazendo, ele tirou a roupa, ficou nu. Imagina o susto, né? Mestre, né? Aí ele pegou um tecido e colocou aqui no ventre, nos rins. Ou seja, todos eles entenderam, Jesus se vestiu de escravo. E dentro desse processo da escravidão, tinha patamares. Uma hierarquia de escravo. Então Jesus se vestiu do pior tipo de escravo. O escravo mais relé. A forma com que ele se vestiu. Aí ele foi, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Imagina que dentro daquela cultura existia o patriarca, que era o maior, né? Existia o sacerdote e acima de todos existia o mestre. Então o mestre, ele não estava, na cultura judaica, eles não estavam para servir, eles estavam para ser servido. Reconheciam o mestre pelo número de pessoas que ele tinha para servi-lo. Aí de repente, eles que chamavam Jesus de mestre, olham para Jesus vestido de escravo, como se fosse assim, ser uma humilhação. E começou a lavar os pés. Aí Pedro disse assim: os meus amigos estão sendo cruéis. Eu não vou lhe permitir o senhor fazer isso. Pedro, não queira ser melhor do que seus amigos. Jesus entendeu a intenção dele. Se tu não deixares eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Porque os pés é a base, né? Aí Pedro se desesperou: Senhor, então lava a cabeça, lava tudo. Jesus disse: não, basta os pés. Uma vez os pés estando lavados, tudo está lavado. Se a tua base é pura, toda a tua vida é pura. Jesus mesmo sempre dando lições. Então ele vai lavando um a um os pés de cada discípulo. E isso chocou todos eles. E é como se fosse assim: olha como ele é frágil. Como é que ele se humilha desse jeito? E aí é quando Jesus vem: aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Porque a criatura que se coloca na condição de servir, ela já conseguiu superar orgulho e vaidade. Que são os dois vilões, né? Orgulho e vaidade. Quase sempre eu não faço por orgulho ou por vaidade. Ah, não, vou fazer isso? Não, vou pegar na vassoura? Não. Ah, não, eu tenho que montar essa barraquinha? Ah, não, vou fazer isso não.
vaidade, orgulho. Quantas pessoas não se submetem a fazer trabalho mais simples por vaidade e orgulho? Então ele no nascimento, humildade, e na desencarnação, sacrifício, mostrando que a vida terrena é de sacrifício. Ao decorrer do meu dia, faço uma pergunta: hoje eu fiz algum sacrifício? Não, um dia não vivido. Depende, fazer o quê, né? O sacrifício, ele só é considerado sacrifício aos olhos do Pai. Por exemplo, tu pode fazer o sacrifício de não fazer jejum o dia todo. É um sacrifício, eu não vou comer. Aí vem a pergunta dos espíritos: quem foi beneficiado com isso? Tu deixaste de comer, mas o que tu deixou de comer, tu deu para alguém? Se tu não destes, então, desculpa, não há sacrifício. O sacrifício é quando eu de certa forma, me sacrifico em prol de alguém. A benefício de alguém. Então, de repente, é a história do garotinho. Uma senhora, era um irmão de 11 anos e um de 3 aninhos. Aí eles pedindo, ela foi e deu uma lata, fez o leite, deu a lata de leite para eles tomarem. Um copão assim de leite. E ela viu o maiorzinho pegava o leite, dava para o menorzinho guti, 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 né? Aí o menorzinho empurrava assim, que era para o mano colocava o copo e fazia assim, ó, e não tomava. E aí voltava e dava para o mano de novo. Quando era na vez dele, ele fechava a boca e fazia de conta para enganar o mano que ele estava tomando. A senhora percebeu aquilo e aí disse assim: meu filho, por que você não está tomando leite? Eu percebi que você está dando só para o seu irmão. Ah, senhora, é porque ele é muito pequenininho e é a nossa primeira refeição do dia. E ele precisa mais do leite do que eu. Então isso aí é o quê? Sacrifício. Que você pensa no outro antes de pensar em si mesmo. Então, a manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro. Qual é a função do roteiro? É um roteiro de todas as grandiosas finalidades. Todas as grandiosas finalidades. Se a sua finalidade for verdadeiramente grandiosa, o roteiro é o Cristo. Mas se a tua finalidade for algo transitório e não for grandioso, tu não precisa do Cristo. Então, ou seja, se eu estou fazendo um esforço e tenho como roteiro o Cristo, o que eu estou fazendo é grandioso. Mas se eu tenho um propósito a alcançar, mas não tenho como roteiro o Cristo, o teu alcance não será grandioso. Será coisa transitória, terra a terra. Morre e fica tudo. Com esses elementos fez uma revolução espiritual. Com esses elementos o quê? A cruz e a manjedoura. Fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios, respeitando as leis do mundo, aludindo, se referindo à efígie de César. Lembra de quem é a imagem que está nessa moeda? Ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus, na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade, de amor, com as suas lições nas praças públicas, em frente das criaturas desregradas, infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Porque quando ele diz aqui, olha,
remodelou todos os conceitos da vida social. Um homem não pode conversar com uma mulher na rua, ele conversou com a mulher samaritana. Um mestre não pode ser tocado por alguém de má vida, ele tanto convivia com os publicanos quanto com as prostitutas. E era tocado. Não podia se curar no sábado, ele curava. Não se podia fazer nada no sábado, ele fazia. Exemplificando a mais pura fraternidade, cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, porque a lei antiga dizia: você deve amar o seu irmão e odiar o seu inimigo. E vem Jesus dizendo para nós amarmos os nossos inimigos, lendo que amar, não retribuir o mal, não fazer o mal, que isso a lei amparava. Eu podia ir lá e matar o meu inimigo. Com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou: amai-vos uns aos outros. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da terra. Por exemplo, se você vai pegar Jesus, aí você vai ler Krishna, vai dizer: Jesus copiou de Krishna. Se você for pegar Jesus e for pegar Sócrates, Jesus copiou de Sócrates. Se você for pegar Confúcio, Jesus copiou de Confúcio. Se você for pegar Lao Tse, Jesus copiou de Lao Tse. Mas, se você tivesse lido a Caminho da Luz, você ia entender que todos eles foram o quê? Enviados do Cristo. Aí diz o Emmanuel: com certeza, você pode até dizer que os demais já ensinaram, mas me aponte um que viveu como ele viveu. Porque todos falaram, mas não exemplificaram com a própria vida. Ele foi o único que exemplificou. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia, a verdadeira nobreza, deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada, definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Olha, todos realizam um trabalho, mas cada um realizando com o seu sentimento. É bonito isso aqui, olha. Coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam. E que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido. Isso aqui está em Mateus capítulo 8, versículo 20, que ele diz assim, olha: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, que era uma expressão idiomática, não tem aonde repousar a cabeça. Tá? Citação de Mateus capítulo 8, versículo 20, tá? Olha como ele diz, bonitinho, né? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendesse os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida.
Isso está em João, capítulo 14, versículo 6. Comentários, perguntas, discussões. Finalizamos assim toda essa parte que retrata as grandes religiões, e Emmanuel comenta no final, finaliza com a maior de toda, que é o nosso Senhor Jesus, e é onde surgiu o cristianismo. Vale ressaltar que a palavra cristão foi uma sugestão de Lucas, porque os cristãos, eles eram chamados de os homens do caminho. Paulo Estevam, os homens do caminho. E aí Lucas, quando conheceu, fez essa sugestão. É tão difícil se chamar homem do caminho, tem caminho para tudo, caminho para o bem, caminho para o mal. Por que ao invés de chamar homens do caminho, vocês não passam a se chamar de cristão? Né? Paulo Estevam, E aí todos acharam o máximo, né? O que acontece? O nosso Senhor Jesus é vamos chamar de irmão mais velho. É o irmão mais velho. É o co-criador. E quando ele coloca o filho do homem, isso era uma expressão idiomática, que queria falar de você na terceira pessoa. Na terceira pessoa, ele. Então vai dizer ele, por exemplo, às vezes eu não digo, fala com a tia, né? A tia é isso, eu estou falando de mim na terceira pessoa. E eles usavam essa expressão idiomática, que é o filho do homem. Agora, quando ele dizia é o filho de Deus Pai, isso é a igreja. Ele não usa esse termo. Ele não usa esse termo. Ele usa o filho do homem, que era uma expressão idiomática. Ele. Na terceira pessoa. E o outro movimento e ele vai dizer assim: eu e o Pai somos um só. Somos um só por quê? Aí nós vamos no espelho da vida, porque ele reflete 100% Deus. Mas ele dizia, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele coloca aí um pai e ele na condição de um filho. E quando ele ensina a nós chamar Deus de Pai, ele também está dizendo que ele é o nosso Pai. Todos os espíritos evoluídos na condição de um Cristo, eles são co-criadores, mas eles não podem criar princípio inteligente. Mas eles podem manipular a matéria básica que é feita por Deus nosso Pai. Então vamos envolver a nossa irmã Fabrício para fazer a nossa prece de encerramento. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre, alegria, para agradecermos essa oportunidade de estudo e reflexão sobre a vida que nos leva a nos perceber enquanto espíritos imortais no momento reencarnados para a evolução, para a nossa moralização espiritual. Que possamos, Senhor Jesus, assimilar esses conhecimentos, interiorizá-los e, acima de tudo, que possamos ter a vontade firme de exemplificá-los no nosso dia a dia. Dar-nos força e coragem para tomarmos essa atitude. Já temos bastante discernimento para assim procedermos. Envolve-nos, Senhor Jesus, com as tuas bênçãos, com a tua misericórdia. Abençoa todos os presentes, encarnados e desencarnados. Permanece conosco para todo sempre.